disponível para ele? Então, eu estou no começo do estudo, né, sobre o candomblé de nação Angola. Eu não sei se vocês têm essa noção do candomblé. Das nações, que são diferentes, a princípio eram por uma coisa mais étnica, e depois foi purificando, né? E foi se tornando mais depois chegou, né? Um núcleo duro, mas foi tendo transformações. E aí o candomblé Angola ele foi muito pouco estudado, por ele ser considerado uma nação menos pura, por ser muito sincrética, ele foi sendo desconsiderado. E no estudo do Franje, há 14 anos atrás, esse trabalho dele pela Universidade de São Paulo fez uma pesquisa quantitativa. A gente chegava assim a acreditar que o candomblé Angola ia desaparecer, porque ele começou com a Umbanda aqui em São Paulo, depois esses pais de santos começaram a ser iniciados por Joãozinho da Gouveia e Siriaco, e no candomblé de nação Angola, e depois eles fizeram um trânsito entre nações, passando muitos deles para a nação Queto, e depois da nação Queto indo especificamente numa casa que era o Cantuá. O Cantuá, que na época tinha Mãe Menininha, as canções, né, dos novos baianos e tal. E quando eu, em Campinas, percebendo a nação, o movimento do candomblé em Campinas, eu percebi que havia uma grande quantidade de mães e pais de santos de casas de nação Angola. E a nação Angola ela era mais forte politicamente, que fazia mais presença. Eu falei, não, a nação Angola não desapareceu. Não só desapareceu, como ela é muito forte em Campinas e no interior. E daí eu comecei a pesquisar aquilo que chama as casas mais antigas, né, desde o espaço mais antigo, o Pai de Santo mais antigo, que são pessoas, é um candomblé importado, porque Campinas é uma cidade que tinha muitos negros, uma cidade racista, ainda hoje muito racista, e conforme você vê que esses candomblés desapareceram no começo dos anos 80, esses que estão hoje lá. Existia coisa antes, mas desapareceu. E daí eu fui estudar isso daí, ver qual era o movimento, como é que se processava, as famílias, registrar toda essa questão, né, essa cultura, para começar a estudar, porque você vai puxando, o candomblé é um parente do outro, parente do outro, parente do outro, né? Então, a gente chega agora que vai ser o doutorado em São Paulo, né? E de São Paulo você chega no Rio de Janeiro e no Recôncavo e em Salvador. Em primeira instância eu sou iniciada em candomblé Angola, eu sou mamamento de Inquice, tenho uma casa aberta, minha digina é o Luangange, e através da minha iniciação eu comecei a fazer estudos sobre as religiões afro-brasileiras, as religiões tradicionais africanas, e acabei chegando na antropologia através da Faculdade de Ciências Sociais e do curso de pós-graduação aqui da PUC São Paulo. E do meu trabalho de mestrado resultou o livro que é Candomblé Agora em Angola. Fala um pouco do livro pra gente, por que esse tema? O livro, ele, em primeiro lugar, ele mudou, ao valorizar o candomblé Angola, eu não estou querendo desvalorizar nenhuma outra nação. Todas elas são importantes, são afro-brasileiras, são importantes para a identidade do negro no Brasil, é importante para a identidade afro-brasileira, para mostrar a nossa história. Mas eu escolhi Candomblé Angola porque quando eu comecei a estudar, mesmo antes de estar na universidade como autodidata, Candomblé, todas
outras religiões afro-brasileiras, eu não encontrava nada escrito sobre a nação Angola. Através de autores que escreveram sobre religiões negras no Brasil, eu descobri que a religião, que a nação Angola era uma nação que foi desprestigiada pelos estudiosos. Hoje em dia a antropologia pós-moderna está dando um outro significado, uma outra interpretação para o sincretismo, mas a nação Angola carregou e carrega essa questão de ser misturada, de não ser autêntica, porque o sincretismo tem do outro lado a pureza. E aí ela foi deixada de lado pelos autores, pelos estudiosos, uma vez que a nação Queto era considerada mais autêntica e mais pura. Eu tenho uma discussão desse mesmo livro. Acho que é interessante primeiro você falar um pouco da lavagem do lado da catedral de Campinas, né? Bom, eu fui estudar Campinas porque eu sou de lá. Fui iniciada numa casa de lá, que é descendente da conforme eu fui observando, eu percebi que o candomblé, a nação Angola, os candomblés da nação Angola são os que mais se colocam na cidade. A gente não tem uma pesquisa quantitativa, é uma coisa até que eu gostaria de fazer, porque eu estou com uma filha minha de santo que está fazendo um blog para que as pessoas possam colocar o nome dos seus terreiros de Angola, para que a gente possa começar a quantificar esses terreiros aqui em São Paulo, que eu acho que é um trabalho mínimo. E aí elas foram elaborar, fazem essa festa, que é a lavagem do lado da catedral. E também essa lavagem da catedral é uma festa que foi muito polemizada, tanto pelas pessoas de dentro da religião, de todas as nações, dentro do candomblé, quanto por algumas pessoas do campo acadêmico, porque parece, à primeira instância, ao primeiro olhar, de que seria uma reprodução dos tempos do colonial, da escravatura, porque que é que uma religião tem que ir lavar as portas de uma igreja que era vinculada com o Estado, no caso aqui no Brasil, que era a Igreja Católica. Só que quando eu comecei a pesquisar, fui fazer entrevista com ela, porque eu faço através da memória, da coleta de história de vida, e ela foi revelado pelas duas mães de santo uma história muito interessante, que ela é bastante ligada à questão da mulher negra e do candomblé, e do status que pode gerar para uma mulher ser do candomblé, não, mas ser mãe de santo. Que a lavagem do Nosso Senhor do Bonfim é um culto ao Senhor do Bonfim, embora tenha as mães de santo, aparece todo o sincretismo, a ligação com Oxalá e Nosso Senhor do Bonfim. Ali não. A Santa Nossa Senhora da Conceição, né? Ele existiu na história um primeiro contato que foi dito como Iemanjá, depois uma recuperação pela Caiatumbá, mas que a lavagem ela veio e se realizou numa resposta a um ato de racismo e preconceito contra a religião que foi realizado naquela praça contra uma das mães de santo. E da vontade de uma outra de realizar, de colocar para fora o candomblé que ficava sempre dentro, sempre por debaixo do pano, nos porões da sociedade. Então essa vontade de uma da mãe de santo, de colocar para fora, de mostrar de que o candomblé existe, de que ele tem valor, de que ele é religião, que ele é bonito, ele foi colocado para fora através da festa, seria, porque candomblé é a festa, é a própria festa.